Olá, uma boa noite para vocês que nos assistem. Estamos dando início a mais um evento o ESA ao vivo, aí, uma live da ESA Nacional. E hoje contamos com a presença do professor Maurício Corrêa da Veiga, que é especialista em Direito Desportivo. O currículo do professor o professor também é presidente da Comissão de Direito Desportivo do IAB, professor do Master em Direito e Esporte da Universidade de Sapienza de Roma, mestre e doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, coordenador da pós-graduação da Advocacia Desportiva da ESA, OAB, e vice-presidente de Relações Internacionais da OAB, da Academia Nacional de Direito Desportivo, além de sócio do Corrêa da Veiga Advogados. Boa noite, professor. Hoje o tema da nossa live é essa lei recente, né, que foi promulgada e que trata do regime centralizado de execuções e os clubes de futebol. O que é essa lei? Para quem não está nos assistindo, que não atua na área desportiva, como é que é essa lei, o que é que ela trata e quais são, enfim, o seu contexto de aplicação. Boa noite novamente. Muito bem, Rafael. Uma boa noite para você, boa noite para todos que estão nos assistindo nessa live da OAB Nacional, da ESA, Escola Superior da Advocacia. Um prazer muito grande poder falar sobre direito desportivo e, principalmente, sobre essa lei, a 14.193, que traz uma série de novidades no âmbito do direito desportivo dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, Rafael, para quem não conhece, né, essa lei, que é uma lei muito recente, uma lei muito nova, está em vigor desde o dia 6 de agosto de 2021, portanto, menos de 2 meses, mas uma lei que já dá o que falar, tendo em vista que muitos têm sido ali os provimentos jurisdicionais, não é mesmo, para que o regime centralizado das execuções seja concedido para os clubes. Então, é importante dizer, essa lei, ela tem um contexto amplo. Ela trata da sociedade anônima do futebol, mas também ela trata de métodos de governança, de administração das entidades de prática desportiva e também ela dispõe acerca do pagamento das dívidas de natureza trabalhista e natureza civil dos clubes. Portanto, não é uma lei que trata somente da sociedade anônima do futebol, de modo de transformação, né, de uma entidade associativa para uma sociedade empresarial. Essa lei, ela transcende a sociedade anônima do futebol. E sociedade anônima do futebol, que é uma realidade em muitos países. As principais ligas de futebol do mundo têm clubes na modalidade empresa, ou seja, não são associações civis sem fins lucrativos. E aqui falamos da Premier League, da Liga Alemã, da própria Liga Italiana, da Espanhola, não é mesmo? E também do Campeonato Francês. Na Itália, a sociedade anônima, ou seja, a constituição dos clubes através de empresa, é algo que existe desde 1981. E no Brasil, né, apesar da própria Lei Pelé permitir a constituição de uma sociedade anônima, uma sociedade empresária, né, porque aí tem um detalhe importante, Rafael, não pode haver a imposição para alteração da natureza jurídica do clube, porque você tem a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 217, que assegura a autonomia das entidades desportivas, e aí sendo entendido também os clubes. Então não pode haver uma imposição legal, não pode haver uma intervenção estatal nesse sentido. Tem que ser algo ali espontâneo. E essa lei, então, a Lei 14.193, ela vem ali com alguns critérios, alguns requisitos para incentivar a transformação dos clubes em sociedades anônimas do futebol. Questões relacionadas a um tratamento tributário
diferenciado, não é mesmo? Todas as questões relacionadas à parte tributária sofreram vetos por parte da Presidente da República, mas que nessa semana esses vetos vão ser apreciados pelo Senado Federal e existe uma expectativa muito grande desses vetos aí, eles serem derrubados, né, pelo Parlamento. E aí sim, os clubes terão incentivos, inclusive tributários, para poderem se transformar em sociedades anônimas do futebol. E é importante porque citei o exemplo da Itália, mas Portugal também, da mesma forma, há mais de 10 anos, os clubes são empresas. E aqui, diferentemente do que acontece no Brasil, que é a Sociedade Anônima do Futebol, aqui é a Sociedade Anônima do Desporto. Então, são as SADs. Todos os clubes que disputam a primeira liga, primeira e segunda liga, ou seja, primeira e segunda divisão do campeonato português, obrigatoriamente devem ser constituídos na modalidade de sociedade anônima, não é mesmo? Portanto, essa é uma realidade existente nos principais campeonatos de futebol. E hoje, nós aqui falando, né, de uma forma inicial sobre o que diz a Lei 14.193, mas o nosso ponto principal aqui é o regime centralizado das execuções, que esse é um diferencial da lei, algo abrangente e que transcende a mera situação do clube ser empresa, porque a concessão do regime centralizado das execuções, ele pode ser, sim, deferido para qualquer clube ou pessoa jurídica original. Essa foi a vontade do legislador. É isso que diz o artigo 13 dessa lei. Portanto, essa é uma previsão que sequer admite interpretação, porque a lei é cristalina nesse sentido. Se aplica, portanto, a qualquer clube, independentemente da sua natureza jurídica. Aí falando do regime centralizado das execuções. Professor, uma dúvida que pode estar em quem está nos assistindo é o seguinte: o regime universal aí de juízo universal de centralização de execução é conhecido preteritamente, assim, já se conhece da lei de recuperação judicial, a 11.101. A lei que atribui ao clube a natureza de empresa, por qual motivo, de alguma forma, antecipa para os clubes de futebol esse juízo universal que para uma empresa comum, digamos assim, não desportiva, não faz? Que razão teria um clube para ter essa... Qual é a ratio legis aí, qual é a mens legis para que o clube tenha essa condição diferenciada, digamos assim, não digo nem positiva nem negativa, mas diferente. Perfeito, Rafael. Bom, primeiro, a própria natureza do clube, né? Qual é a finalidade do próprio clube, o que ele congrega. Então, é algo ali que tem um papel fundamental no próprio desenvolvimento da sociedade. E, além disso, até com base nessa lei, na 14.193, já existe uma corrente doutrinária que entende que essa lei ela é aplicável não apenas para os clubes, mas também para todas as empresas que têm ali uma atividade essencial e fundamental, assim como os clubes. E essa é uma linha de raciocínio que já tem sido implementada. E aqui eu cito o professor Sérgio Pinto Martins, que é corregedor do TRT da 2ª Região, com sede em São Paulo. E esse é o entendimento do professor Sérgio Pinto Martins, que, inclusive, foi o responsável pelo deferimento, pela concessão do regime, né, da execução concentrada, inclusive com ampliação de prazo para pagamento das execuções para a Portuguesa, que talvez tenha sido o primeiro caso, né, no Brasil, o primeiro clube a se utilizar dessa lei. E depois, enfim, tiveram outros exemplos também, outros clubes, inclusive em outros tribunais,
mas o fundamental é saber aqui a importância, o papel do clube, que aí nós estamos falando não apenas de um clube que pode ser formador de atletas, não é mesmo? Que contribui ali para você ter um desenvolvimento do próprio cidadão, afastar das ruas, da própria miséria, da própria criminalidade, pessoas desprovidas ali, não é mesmo, de condições mínimas de educação e de sobrevivência. Mas, além disso, nós estamos falando também do clube social, aquele clube que agrega, que recebe ali uma coletividade e que é responsável também pela formação educacional, pela formação do caráter de uma série de pessoas que pertencem a uma determinada comunidade. Portanto, eu não teria dúvidas ali que os clubes merecem esse tipo de atenção. E aí, Rafael, essa lei, ela traz ali um princípio que ele já vem sendo aplicado há algum tempo. Inclusive, o TRT da Primeira Região, no Rio de Janeiro, ele foi pioneiro na concessão de regime centralizado de execuções. Isso daí no início dos anos 2000, na época o presidente era o desembargador Nelson Tomás Braga, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo, que instituiu esse ato, né, que se chamava Ato das Execuções Trabalhistas. E, inclusive, na época, os 4 grandes times do Rio de Janeiro enfrentavam graves dificuldades financeiras, inclusive o Flamengo, que tinha uma dívida de quase R$1 bilhão. E aí não apenas dívidas trabalhistas, mas também dívidas previdenciárias, enfim, o total da dívida ultrapassava os R$900 milhões, e o clube estava numa crise financeira muito grande. E até, curiosamente, foi nessa época que eu cheguei a advogar para o Flamengo na área trabalhista, porque o jurídico trabalhista do clube foi terceirizado para o escritório Bozizio Maués, que na época eu estava vinculado, lá no Rio de Janeiro, e foi mais ou menos ali no ano de 2002, quando o ato foi instituído. E as execuções contra o Flamengo eram enormes, inclusive processos de jogadores famosos, como o do Romário, por exemplo, que eram processos vultosos, astronômicos. E o ato das execuções trabalhistas foi responsável, você vê, no prazo de, digamos assim, 10, 15 anos, para que o Flamengo revertesse esse jogo, desse uma guinada de 180 graus, saísse de uma crise que, na época, era tida ali como uma dívida impagável, para chegar nesse momento ali, no ano de 2019, com um superávit que fez com que proporcionou que o clube saísse do ato. O Flamengo, portanto, não precisou mais do ato trabalhista para pagar as suas dívidas, não é mesmo? E, portanto, essa é uma questão que funciona, é algo que dá resultado. Podem perguntar, mas e os outros clubes? Bom, aí é uma outra situação, cada caso é um caso, mas é fundamental que haja adoção desse tipo de regime para que você tenha pelo menos uma esperança, não é mesmo? Uma expectativa para poder efetuar o pagamento aos credores. Quais são os requisitos que o clube tem que atender para se valer da centralização das execuções? Bom, essa é uma questão muito interessante, mas que está ali bem pontuada na própria lei, né? Primeiro, o clube, ao fazer esse requerimento, tanto para a dívida trabalhista quanto para a dívida civil também, tá? E quem vai conceder, não é mesmo, o regime centralizado das execuções é o presidente do tribunal, o presidente do TRT ou o presidente do TJ. Os requisitos, eles estão enumerados ali na própria lei, no artigo 16, né? O clube, então, ele tem que apresentar um balanço patrimonial, demonstração contábil dos 3 últimos exercícios sociais, as obrigações consolidadas na execução e uma estimativa auditada das dívidas, fluxo de caixa e a projeção desse fluxo de 3 anos, termo de compromisso
e controle orçamentário. Portanto, esses são os requisitos ali mínimos para você poder fazer esse requerimento e ter esse requerimento deferido. E aí, então, o juiz vai lá, pode conceder o regime centralizado das execuções pelo prazo de 6 anos. Se houver também cumprimento da lei, pagamento de determinado percentual, esse prazo ele pode ser prorrogado por igual período. Não é mesmo? Então, o clube tem que manter ali aquele pagamento regular a que ele se comprometeu. Então, isso é fundamental. E apresentar ali um plano de credores. Então, quando o clube faz o requerimento para o presidente do tribunal, né, o presidente aceitando, ele concede ali um prazo de 60 dias para o clube apresentar ali esse plano de credores. Essa, portanto, Rafael, é uma das formas de você pagar suas execuções. E a própria lei também assegura a possibilidade de uma recuperação judicial. Né? Na verdade, são 3 hipóteses que a lei prevê para o pagamento das execuções. Primeiro, o pagamento espontâneo, né? Efetuado ali pelo próprio credor. Segundo, a concessão do regime centralizado das execuções ou a recuperação judicial. Essas 3 possibilidades são uma faculdade do clube. E, repito, clube ou pessoa jurídica original. Portanto, não está se fazendo uma exclusão, o conceito ali é aberto, portanto, qualquer clube pode fazer esse requerimento. E será competência do presidente do TRT ou do TJ, obviamente, dependendo da natureza da dívida, conceder, portanto, esse plano. Isso é importante, Rafael, porque, como eu mencionei, já havia, desde o início dos anos 2000, esse movimento, né, para a concessão do ato trabalhista. E, nesse meio tempo, tivemos uma lei, né, com essa previsão, a Lei 13.155, que trazia de uma forma muito genérica e fez com que a própria Corregedoria Geral do Tribunal Superior do Trabalho editasse um provimento com uma previsão orientando as corregedorias dos tribunais a implementarem os atos das execuções, mas pelo prazo de 2 anos, né, que 2 anos não é suficiente para a implementação desses atos, e era através de um plano especial, né, de pagamento trabalhista, chamados PEPTs. Então, pode-se dizer que esses PEPTs tiveram vigência até o dia 6 de agosto de 2021. A partir de agora, existe até uma corrente que já entende que esse provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ele não tem mais finalidade e ele deixa de existir com a edição da Lei 14.193, o que me parece algo bem razoável, porque o provimento da Corregedoria não tem força de lei e agora você tem uma lei federal que embasa o regime centralizado das execuções. E, inclusive, eu diria que as previsões anteriores, a previsão da própria Lei 13.155, que trata da responsabilidade fiscal no esporte, né, ela também, esse dispositivo, ele acaba sendo revogado pela Lei 14.193, que traz uma previsão ali muito mais abrangente e muito mais atual, não é mesmo? Então, esse é a disposição legal que vigora atualmente no ordenamento jurídico brasileiro. Me perdoe fazer de novo uma espécie de analogia com a 11.101, mas é porque são institutos que se aproximam, né, de alguma forma. E aí eu fiquei com a dúvida, é o seguinte, este regime da centralização das execuções não tem como requisito a insolvência ou a dificuldade de pagamento do clube, ou teria? E a segunda pergunta existiria algum tipo de punição ou penalidade pelo não cumprimento daquele programa ou compromisso de pagamento apresentado? Perfeito. Essa questão da penalidade é uma crítica muito grande, não é mesmo, que principalmente advogados que defendem atletas fazem.
Então, primeiro, existe essa penalidade, sim. Para os clubes que são sociedades anônimas, você tem, inclusive, a possibilidade de responsabilização dos próprios dirigentes. E, além disso, você perde o direito, né, ao regime, a esse pagamento parcelado. Agora, para os clubes, você também vai perder direito a esse regime de pagamento. Agora, em relação à responsabilidade dos dirigentes, no caso de associações civis sem fins lucrativos, você deve seguir o regramento próprio, que não é o da lei da SAF, mas sim o da Lei Pelé, que no artigo 27 fala ali quais são os requisitos para você efetuar a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil. Então, você vai ter que demonstrar que o dirigente utilizou de recursos do clube em benefício próprio ou de terceiros. Por quê? Essa é a regra que está na própria Lei Pelé, quando se trata de desconsideração da personalidade jurídica. Em relação a essa analogia com a lei de recuperação judicial, é importante dizer que o legislador, inclusive, ele fez essa diferenciação. Então, o clube ele pode optar pelo regime centralizado das execuções ou a recuperação judicial. Portanto, por mais que o regime centralizado das execuções possa ter alguma similitude com a recuperação judicial, são institutos distintos. Tanto é que o clube pode optar por uma dessas duas modalidades para efetuar o pagamento dos seus débitos, não é mesmo? Então, o clube ele não precisa estar insolvente. Ele pode estar ali com algum tipo de dificuldade financeira que já justifica esse requerimento. E esse requerimento ele acaba sendo uma segurança, não é mesmo? Primeiro, para o próprio credor, que vai ter a certeza de que o seu crédito será adimplido. Segundo, para o próprio clube, que ele vai saber ali, dentro do seu movimento, dentro da sua receita, quais são os valores que ele vai ter que dispor para pagamento dos credores e qual o valor que ele vai poder utilizar para fazer o pagamento, né, da sua folha atual e não inviabilizar a atividade. Porque o que acontecia, Rafael, muitas das vezes, é que você tinha um clube, não é mesmo, que com uma execução que, de repente, vinha uma penhora de 10 milhões de reais referente a um processo. O que acontecia? O clube ficava com suas contas todas estranguladas e não tinha como honrar aqueles compromissos imediatos. E aí vira uma bola de neve, um efeito cascata. Por quê? Se o atleta ficar por período igual ou superior a 3 meses sem receber os seus salários, e aí salários entendidos da maneira mais ampla também, você tem ali próprio direito de imagem também, que apesar de não ser salário, é parte integrante da remuneração, né? E acaba que a própria Lei Pelé faz essa distinção também. Então, ficou 3 meses ou mais sem receber salários, ele pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. E com a rescisão indireta do contrato de trabalho, além do clube perder, né, pode perder uma grande estrela, uma peça-chave fundamental, ele vai ter ali um prejuízo financeiro muito grande, inclusive tendo que pagar o valor da cláusula compensatória para o atleta, no caso de rescisão indireta. E aí vira uma outra bola de neve. Vai ser mais uma ação na justiça e esse novelo ele nunca tem fim. Portanto, a partir do momento que você tem ali, vamos supor, que tem uma execução de 10 milhões de reais, né? Você tem ali um determinado valor, que pode ser 20% da receita, enfim, isso vai ser também tratado, mas geralmente é esse, você vai ter um valor que vai ser destinado para o pagamento desses credores. E aí você faz com que todos os credores possam receber e o clube não sofra ali um estrangulamento, não é mesmo, de sua receita que possa inviabilizar o seu fluxo
a sua folha de pagamento e, com isso, inviabilizar, inclusive, a participação desse clube nos campeonatos. Então, isso é muito importante. Essa lei que muitos falam, mas aqui é para beneficiar o clube, não. O regime centralizado das execuções beneficia também o atleta e o ex-atleta, que é credor daquele clube. Por quê? O ex-atleta, em sã consciência, ele não vai querer que aquele clube ele encerre suas atividades, que ele feche as portas. E não só o atleta, Rafael. No meio desportivo, você tem uma situação sui generis e peculiar. É por isso que o clube, a sua natureza, transcende a uma empresa. Mesmo que o clube seja ali um clube-empresa, você tem uma questão muito maior envolvida, que diz respeito à paixão da torcida. Então, dando um exemplo aqui, se por acaso a Coca-Cola falir amanhã, a Pepsi vai adorar isso, porque vai ter uma fatia de mercado ali que ela vai entrar. Agora, se o Flamengo fechar as portas, isso não quer dizer que os torcedores, né, vão migrar para outros clubes, não é mesmo? E os clubes adversários também não vão gostar disso, né? Eu, como torcedor do Vasco, não quero que o Flamengo feche, porque eu quero que o Vasco continue a vencer os jogos contra o Flamengo, não é mesmo? Então, no meio desportivo, você tem essas nuances, você tem essas diferenças, né? Então, ninguém quer que um clube encerre suas atividades. E o atleta também não vai querer que isso ocorra, porque além dele ficar com o prejuízo do seu crédito, que não vai ser cumprido, aquele clube vai deixar de formar futuros atletas. Por isso, essa é a grande diferença, e é por isso que sempre se tenta, há mais de 20 anos, pelo menos, não é mesmo? Estou falando aqui do histórico dos atos trabalhistas, das execuções concentradas, que há mais de 20 anos, há 20 anos, que a Justiça do Trabalho tem feito ali um esforço hercúleo para evitar que clubes encerrem, né, as suas atividades e que os atletas possam ver ali a satisfação dos seus créditos. E durante 20 anos, esse quebra-cabeça tem sido ali montado e desmontado, né, e reinventado, a fim de que essas execuções possam finalmente serem efetivamente adimplidas. Quando a gente fala de futebol, né, professor, a gente tem que ser racional, tal, principalmente quando ninguém ganha do Esporte Clube do Recife. Aí tá tudo bem, a gente continua racional. Mas Boa. eu vou fazer uma pergunta agora, pensando no advogado que está nos assistindo. Afinal de contas, nossa escola é voltada para ele. E aí eu farei duas perguntas que se completam. A primeira, pensando naquele advogado que eventualmente tem uma demanda contra um clube de futebol, seja de que natureza for, né, trabalhista ou civil. E a outra, pensando naquele advogado contratado por um clube de futebol que, em ambas situações, se deparam com a edição da lei. No primeiro caso, que cautelas e que atenções o advogado do credor precisa ter perante essa lei e quais são vamos tratar as oportunidades jurídicas que essa lei dá ao advogado do credor e no advogado do clube que cautelas e que reflexões, que momentos são adequados, por exemplo, para se optar pelo regime da execução centralizada. Qual é o cenário do clube que seria o cenário ideal, se isso já for possível ter essa reflexão para a adoção do regime centralizado, e que cautelas eu, advogado do credor, tenho que ter perante esse regime? Não sei se me fiz entender, mas de um lado eu tenho que ter atenção e para o regime ao defender o credor, e do outro, no momento prévio da decisão pelo regime centralizado, qual é o cenário possível ou óptimo ou ideal que o clube possa estar passando para requerer? Excelente pergunta, Rafael, porque
Esse, de fato, é o nosso objetivo aqui, né? Não trazer uma análise da lei apenas por um único viés, mas fazer uma análise crítica e ponderada, até mesmo, né, em homenagem a todos aqueles que estão nos assistindo. E também para aqueles que queiram, que tenham ali, né, o desejo de se aprofundar na advocacia desportiva, não é mesmo? E até já fazendo aqui um parêntese, o curso de pós-graduação que estamos lançando. Eu tenho a felicidade e a honra de coordenar esse curso, que é uma pós-graduação em advocacia desportiva. Então, uma pós-graduação prática, não é mesmo? Porque pós-graduações em direito desportivo, de um modo geral, aquela análise teórica, há muitas e boas que são oferecidas aí no mercado. Essa tem um diferencial porque tem a chancela da ESA, em parceria com a Universidade Cândido Mendes, e é voltada para o profissional do direito desportivo. O que o advogado do direito desportivo vai enfrentar, quais são as cautelas que ele precisa ter. Então, aqui nós já vamos desvendar, né, alguns pontos. A pós-graduação, ela é transversal, pega todos os ramos do direito ligados ao direito desportivo, não é mesmo? E aqui, então, vamos falar sobre essa questão, quais são as cautelas, então, dos advogados. Primeiro, os advogados dos credores. Deixa eu aproveitar aqui, já que estamos falando da pós, deixa eu ler, para que o advogado esteja assistindo entenda melhor essa sua posição, que a pós vai abordar direito desportivo constitucional, direito processual desportivo, direito civil e o desporto, direito penal e o desporto, direito do torcedor consumidor, direito do trabalho desportivo, direito empresarial e negocial desportivo, direito previdenciário e tributário desportivo. Então, é uma pós multidisciplinar com um nicho desporto, digamos assim. E, para você que ficou interessado, quer entrar na área ou quer se aperfeiçoar, nesse exato momento, o site da ESA está com 15% de desconto na pós-graduação em advocacia desportiva, cujo o professor Maurício acabou de falar, é o coordenador da pós. Mas, feitas as devidas divulgações dos nossos cursos, porque a ESA é importante para a ESA e é importante para o advogado saber dessa oportunidade, porque muitas vezes, professor, o advogado nem sabe que tem um curso tão subsidiado, de tão qualidade, no site da ESA, que não apenas é uma característica do seu curso, do curso do qual o senhor coordena, como vários outros cursos estão no site da ESA com preço diferenciado e altíssima qualidade. Mas, lhe devolvendo a palavra, apenas aproveitei o parênteses para falar do nosso trabalho, digamos assim. Excelente, e falou muito bem. Então, já trazendo aqui, já desvendando, né, alguns, claro que isso daqui estamos aqui diante da ponta de um iceberg, né? Então, para falar sobre essa questão específica em relação às cautelas que os advogados, então, devem ter em relação a essa questão do regime centralizado das execuções. O advogado do credor, ele vai ter que ficar atento, evidentemente, em relação ao cumprimento de prazos, a apresentação dos documentos, questão balanço patrimonial, não é mesmo? Como a lei exige, o próprio fluxo de caixa, o plano de credores, se realmente é factível e se é viável. Então, essa é uma análise ali, uma cautela muito grande que o advogado do credor vai ter que ter e, evidentemente, informar ao juiz presidente, né, do tribunal ou a quem ele delegar, porque a concessão do regime centralizado das execuções é uma prerrogativa do presidente do tribunal. Agora, evidentemente, que a forma como vai se desenrolar, aí, né, por delegação, ou, enfim, por ato normativo ou qualquer norma do tribunal, né, vai ter que ser verificado quem é que vai ficar responsável por dar andamento, né, a esse regime centralizado. Então, fazer aí qualquer tipo de comunicado, né, informando
eventual descumprimento. E para o advogado do clube, né, E como se insurge contra? Bom, demonstrando efetivamente, através de petição, demonstrando ali o incumprimento de algum requisito, informando ao próprio juiz, seja o juiz centralizador, né, se for delegado, uma função delegada do presidente do TRT, ou mesmo ao próprio presidente do TRT ou do TJ, observando-se aí a natureza da dívida, mas uma petição bem fundamentada nesse sentido é a forma de você se insurgir. Em relação ao advogado do clube, né, o momento para que isso ocorra, geralmente, né, os clubes, a maioria na situação atual, já vem ali de dívidas antigas e muitas dívidas que vão se sobrepondo, não é mesmo? E que, às vezes, você, através de execuções sucessivas, você não tem condição nem de fazer nenhum tipo de planejamento, de gestão, né, para assegurar o pagamento da sua folha atual. Então, isso já faz com que você tenha razão e motivo para requerer a concessão do regime centralizado das execuções. E o requerimento do regime centralizado das execuções, na minha opinião, ele é até algo muito menos gravoso do que uma recuperação judicial. Porque se um clube anuncia que requereu a recuperação judicial, isso pode ter um aspecto negativo, inclusive em relação a patrocinadores, né? Então, você tem ali todas as implicações legais, né? Enfim, de suspensão, né? de pagamentos e tudo, mas você tem também complicações, digamos assim, imateriais e intangíveis, que às vezes você não enxerga a dimensão de uma recuperação judicial, o que isso pode causar. Você tem ali os requisitos legais, isso daí são critérios objetivos, mas tem situações que transcendem a esses critérios meramente objetivos, e isso daí está fora do controle do próprio gestor do clube, né, do próprio advogado. Por isso que o meio menos gravoso e, na minha opinião, mais efetivo para o cumprimento das obrigações é o regime centralizado das execuções, que me parece que agora, efetivamente, você tem uma previsão legal que permite essa concessão, desde que preenchidos aqueles requisitos e, portanto, você assegura ali a possibilidade desse pagamento. Inclusive, Rafael, já é algo que tem movimentado, principalmente o judiciário trabalhista, já decisões do TRT da primeira região, o Vasco já conseguiu ali, está naquele prazo para apresentação do plano de credores, o Botafogo também. No âmbito do TRT da 17ª região, um clube também conseguiu, que foi o Real Noroeste, 17ª região, é no Espírito Santo. O Real Noroeste, inclusive, é um clube que é clube empresa, é uma sociedade limitada, ele também conseguiu o regime centralizado das execuções. E aí é interessante porque o corolário lógico da concessão do regime centralizado das execuções é a suspensão das execuções. É o que diz o artigo 23 da Lei 14.193. E, claro, assim não poderia deixar de ser, porque como é que você vai apresentar um plano de credores, um plano de pagamento de dívidas, se você tem execuções ali constantes que se sobrepõem e que inviabilizam a apresentação de qualquer plano? Então, foi muito feliz o legislador, apesar de, na minha cabeça, ser uma consequência lógica, mas o legislador foi além e colocou ali expressamente que as execuções serão sobrestadas, serão suspensas a partir do momento em que o regime centralizado das execuções for concedido pelos presidentes dos tribunais. Eu tenho a felicidade de exercer a advocacia pública. E aí a dúvida é: tributos.
estão dentro do regime? E dois, a ordem de preferência? Perfeito. Bom, a questão de tributos, você tem ali uma situação bem específica, bem delimitada e bem explícita quando se trata dos clubes que se transformaram em sociedade anônima, não é mesmo? E tanto é que está tão explícito que o próprio o executivo, né, o presidente, vetou todos esses dispositivos que dizem respeito a tributo, exatamente porque lidam com orçamento, com renúncia fiscal, e que isso mereceria ali, né, uma análise profunda, que, não, enfim, fundamento, nesse momento ali, não teria como você aplicar e deferir. Mas aí estamos falando de situações relacionadas às sociedades anônimas de futebol, ou seja, aqueles clubes que se transformaram ou que já nasceram na forma de sociedade anônima. A lei, quando fala ali de dívidas dos clubes, fala em dívida trabalhista e dívida de natureza civil. Portanto, a princípio, os tributos não estariam incluídos aí. Agora, é bem verdade que nós temos visto um movimento cada vez mais frequente dos clubes sentarem com a PGFN a fim de chegarem a um acordo, não é mesmo? Inclusive com desconto em relação a multas, né? Um abatimento no valor de multas e um parcelamento ali maior desses débitos. Mas, a princípio, as dívidas, né, que estão inseridas aí no regime centralizado das execuções estariam restritas às dívidas de natureza trabalhistas e dívidas de natureza civil. Perfeito. Professor, estamos, de alguma forma, caminhando para o final da nossa live. Alguma coisa que o senhor queria dizer, que eu não perguntei, ou que acha importante, uma forma de consolidar o assunto, algum ponto que a gente não abordou, que seria interessante para o advogado conhecer? Fique à vontade. Perfeito, Rafael. Bom, eu acho que é uma lei muito nova, a Lei 14.193 de 2021. Ela merece aí uma grande reflexão, mas é fundamental, né, que haja essa receptividade por parte do Poder Judiciário e que, de uma forma geral, tenha havido, não é mesmo? Porque não apenas as dívidas trabalhistas estão sendo inseridas nesse regime centralizado das execuções, mas também as dívidas de natureza civil. Os presidentes do TJ também estão indo nesse sentido. E, enfim, uma análise também desapaixonada, não é mesmo? A fim de que os próprios credores pensem também na coletividade das atividades atuais, de outros credores, e não apenas naquela tentativa de ver a satisfação imediata do seu crédito. Porque, principalmente quando se trata de um clube, né, você tem ali uma sinergia onde todos são parte de um mesmo meio ambiente. Então, não adianta você querer, né, satisfazer o seu, porque isso vai criar um desequilíbrio para os outros. Então, essa é uma análise, uma reflexão, até que inspirou o próprio legislador, não é mesmo, para editar um provimento, um ordenamento legislativo dessa natureza, né, que tem a função ali de preservar tudo o que um clube representa. Então, preservar a permanência, a sobrevivência, a existência daquele clube, evidentemente, proporcionando o pagamento das execuções, mas de forma escalonada, de forma gradativa, a fim de que você não crie um prejuízo sério, né, para nenhum dos envolvidos. Evidentemente que o desejo do clube seria pagar todas as suas dívidas, quitar todas as suas dívidas, mas isso não é possível, porque você tem questões aí que são questões pretéritas. Claro que você precisa também de uma modernização de gestão, não adianta nada você vir com uma lei nova,
com um preceito novo, se você mantiver práticas antigas, né? Hoje você precisa ter ali, implementar política de governança, de compliance, canal de denúncias, não é mesmo? Até porque os clubes, né, também estão submetidos à lei anticorrupção, por exemplo, né? Isso daí é fato. A própria Lei 13.155 veio alterar a Lei Pelé para dizer isso. Os clubes, independentemente da sua natureza jurídica. Agora, existem, né, determinados créditos que são créditos que vêm de longa data, e vêm de longa data, Rafael, às vezes até provocados por uma interpretação judicial equivocada em razão de uma má redação da lei. E aqui eu dou o exemplo, né, para o advogado que está aqui nos assistindo, ou para o acadêmico que aqui esteja nos assistindo. Muitas ações foram ajuizadas na Justiça do Trabalho em que havia a reivindicação do pagamento da cláusula penal. Antes de 2011, você tinha ali o Instituto da Cláusula Penal, que era um valor devido quando o atleta, por alguma razão, ele tinha manifestado o interesse de romper o vínculo de emprego antes do prazo. E também para aquele que está nos assistindo, que não tem familiaridade com o direito desportivo, o contrato de trabalho do atleta, ao contrário do que acontece com o trabalhador ordinário, né, o contrato de trabalho do atleta ele tem um prazo determinado, de no mínimo 3 meses e no máximo de 5 anos. Agora, enquanto durar a pandemia, você pode ter contrato de 30 dias, mas é uma exceção à regra, até que vai vigorar até o Congresso baixar o decreto que decreta ali, o decreto que afirma que não estamos mais em situação de pandemia. Mas a regra é essa, 3 meses a 5 anos. Então, se o atleta, antes disso, queria pôr fim ao contrato, ele devia pagar a cláusula penal. Essa era a previsão que estava na Lei Pelé. Mas havia um entendimento, naquela época, de que esse valor também era devido quando o clube, antecipadamente, rescindiu o contrato do atleta. Ou seja, diziam que a cláusula penal tinha aplicação bilateral. Uma interpretação, ao meu ver, uma análise equivocada da própria lei, porque você tinha já a sanção aplicável, não é mesmo, para quando o clube efetuasse a rescisão antes do prazo. E nessas idas e vindas, muitos processos, né, foram julgados dessa forma, dizendo que a cláusula é bilateral, e isso acabou onerando os clubes, que muitas das vezes sequer tinham recursos para efetuar o depósito recursal, para fazer um recurso de revista para o TST, por exemplo. Até que a legislação mudou. Em 2011, você acaba com a figura da cláusula penal e você tem ali a cláusula indenizatória e a cláusula compensatória. A primeira devida pelo atleta ao clube e a segunda pelo clube ao atleta, em valores, inclusive, completamente diferentes, respeitando a natureza de cada cláusula. Agora, essa alteração da lei foi em 2011, mas precisou o Tribunal Superior do Trabalho, em 2009, através da sua seção de dissídios individuais 1, que é o órgão responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista, precisou, então, que a SDI1 se manifestasse no sentido de que a cláusula penal não era bilateral, era devida tão somente pelo clube, pelo atleta ao clube, e não o contrário. E aqui, então, fica um exemplo, não é mesmo, de como uma interpretação legislativa equivocada fez com que o passivo dos clubes aumentasse de forma injustificada. E a origem, claro que não é só isso, aqui eu dei um exemplo prático, existem também outros exemplos. Portanto, esses débitos não são débitos originados pela diretoria atual, diretoria imediatamente anterior. Então, a origem das dívidas ela é muito maior. E aqui eu falo da origem das dívidas trabalhistas, que é a seara que eu atuo, a área que eu atuo já há 21 anos,
não é mesmo? E que posso falar, então, com alguma experiência. Em relação à dívida civil, sim, a natureza são várias, não me atreveria aqui a dizer, mas então é importante, né, mencionar, porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas por que o clube vai ter, então, esse benefício se for um mau gestor? Às vezes, não foi questão ali de má gestão, porque às vezes você tem, né, que às vezes um diretor de futebol contrata determinado ali atleta, ou então contrata um técnico que fica um mês no clube. Isso onera, evidentemente, né, o clube de uma forma sem precedente. Mas, efetivamente, você tem situações, né, de origem de dívidas que, na verdade, não seriam devidas. Perfeito, professor. Muito obrigado por aceitar o convite aí de participar dessa live. Muito obrigado por ser coordenador da pós lá nossa de Direito de Desporto. Para você que está nos assistindo que não acompanhou no começo, a ESA está com um curso coordenado pelo professor Maurício, voltado para o direito desportivo. Um curso de pós-graduação e, nesse exato momento, com 15% de desconto. Deixa eu, antes de terminar, apenas anunciar que da nossa sequência de live, a próxima é com a professora Cláudia Lima Marques, para falar do desafio da implementação da lei do superendividamento, lei essa que ela foi protagonista aí do desenvolvimento da lei nacional. Professor, mais uma vez, muito obrigado, agradeço por ter participado aqui conosco, e para você que está nos assistindo, espero que você continue com saúde e que nós já estamos atravessando aí mais de um ano e pouco de pandemia, mas, graças a Deus, já conseguimos enxergar o final. Não é isso? Forte abraço, saúde para todos e até a próxima. Muito obrigado, Rafael. Queria deixar aqui o meu abraço também para todos aqueles que tiveram a paciência e a curiosidade de nos assistir, reiterando o convite que você já fez, Rafael, para conhecer a nossa pós-graduação em advocacia desportiva, uma pós-graduação diferenciada que tem ali o objetivo de formar o profissional do direito desportivo, com professores com experiência em praticamente todas as áreas do direito, inclusive professores internacionais. Já temos a presença confirmada de um professor de Portugal que irá trazer questões relacionadas a direitos humanos, o próprio olimpismo e uma análise comparada, questão de janelas de transferências, enfim, é uma pós-graduação diferenciada e fica então aqui o convite para todos vocês conhecerem e reitero aqui o meu agradecimento. Rafael, muito obrigado, parabéns pela sua condução, né? Foi ali um bate-papo muito importante e suas intervenções muito profícuas e acho que ajudaram a esclarecer de uma vez por todas, ou pelo menos deixar de forma mais clara, né, qual foi o objetivo dessa Lei 14.193 e, inclusive, independentemente se o advogado está atuando pelo atleta ou pelo clube, mas saber efetivamente ali, né, qual foi a intenção do legislador e como que o Poder Judiciário tem se portado e interpretado essa lei. Então, quero agradecer aqui ao Conselho Federal da OAB e à Escola Superior de Advocacia, a ESA, da OAB Nacional, essa oportunidade e também essa visibilidade que está dando para o direito desportivo, que é uma área fundamental que tem atraído, inclusive, muitos jovens advogados que querem ali se especializar, querem não apenas conhecer, mas querem efetivamente atuar na advocacia desportiva. A advocacia desportiva que você tem ali uma gama, diria, ali infinita de atuação, porque além de todos esses ramos do direito que nós mencionamos aqui, o advogado também tem a oportunidade de atuar nos tribunais de justiça desportiva, porque cada modalidade desportiva tem um tribunal e tem um superior tribunal de justiça desportiva, que são desvinculados do Poder Judiciário e que têm ali competência para julgar questões relacionadas à regra de campeonato e disciplina.
Portanto, a atuação na advocacia desportiva, ela é muito grande, transversal e multidisciplinar. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Meu abraço, desejo de muita saúde para todos vocês. Kiko, está com você.